Filhos caríssimos, nós com esta celebração estamos quase prestes a concluir o tempo do Natal. Nós vivemos um processo de secularização muito grande e um processo que caminha a passos velozes. Que processo é este? O homem, não amando mais o amor do seu Senhor e Deus, tira Deus do centro e se coloca como centro de todas as coisas. O grande Papa Bento já nos falava desse processo de uma outra maneira, um processo chamado de descristianização. A cada dia, o número de cristãos diminui, as coisas sagradas estão perdendo o seu valor e aquilo que é sagrado estão utilizando como sagrado. Por exemplo, as festas mundanas, e que se diz, é festa de padroeiro tal, é festa disso. É o processo de descristianização, é um processo que muitas vezes rouba aquilo que é próprio nosso. Por que o padre diz isso? Porque para o mundo que nós vivemos, secularizado, o Natal tornou-se apenas um dia, uma data no calendário. E para nós cristãos, o Natal não é um dia, o Natal é um tempo, e esse tempo é perene, esse tempo continua na ação nossa de cada dia, no coração que se abre para ser sinal da luz, para ser sinal da graça, para ser epifania, manifestação de Deus no mundo. Por isso que para nós cristãos católicos, não é só um dia, para nós é um tempo em que a igreja nos convida a mergulhar no mistério de um amor. Veja que lindo, um Deus que por amor rasga o véu da história, o véu do tempo, desce dos céus, pisa o chão da nossa história, da nossa humanidade, assume as nossas fraquezas, as nossas dores, assume a nossa história para de novo nos dar o céu como recompensa. Abrir as portas do céu para que nós possamos um dia entrar nessa glória. Tudo isso por amor. Por isso que a festa do Natal é a festa do amor de um Deus que, amando, toma a nossa história, a nossa vida e vem caminhar conosco. Arma sua tenda no meio de nós. Essa festa, esse tempo, 24 e 25, as grandes celebrações natalinas. Domingo passado, a festa da Sagrada Família de Nazaré, a festa da Santa Mãe de Deus no primeiro do ano. Hoje, a solenidade da Epifania do Senhor, da manifestação de Deus agora não só para a raça eleita de Israel, mas com os 3 magos, raça pagã, fora de Jerusalém. Agora Deus quer se manifestar a todos os povos, a todos os corações que se abrem e que se deixam conduzir por essa luz. Festa da Epifania, e amanhã nós celebraremos a festa do batismo do Senhor. Com a festa do batismo nós concluímos o tempo santo do Natal. E olhe que bonito, nós vamos recolher nosso pisca-pisca, nós vamos recolher nossos enfeites natalinos, a igreja recolhe o seu presépio, mas há um desejo da nossa mãe católica, a igreja, que concluindo o tempo litúrgico, a ação benéfica ou os frutos espirituais desse tempo permaneçam em nós, na nossa vida. A luz da manjedoura nunca pode se apagar, porque eu e você somos sal e luz. O pisca-pisca indica que há uma luz que treme, há uma luz que não tem consistência em si mesmo, a luz do mundo, a luz desse mundo perdido. A primeira leitura, o profeta Isaías diz, levante, acenda as suas luzes, porque apareceu a glória do Senhor, mas o mundo ainda está envolto em trevas. Nós precisamos ter consciência de que há muitas trevas sobre este mundo que ainda não foram iluminadas pela luz da manjedoura, pelo calor da manjedoura, pela alegria do Natal, pelas festas do Natal, a festa não do aniversário de Jesus, mas da encarnação do Verbo. Deus que se encarna, toma a nossa história, toma a nossa vida e dá sentido no mundo que parece perder o sentido. Por isso esse processo de secularização muito grande, há um vazio na humanidade, corações que estão esvaziados. Veja, por isso que se consome tanto, se briga tanto, se luta tanto por nada, porque no fundo nós temos um vazio.
E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E é esse vazio que eu e você, nós estamos aqui procurando preencher nessa noite. Pela escuta e comunhão da palavra, pela Eucaristia nos dada no altar, pela presença de cada irmão que me anima, me fortalece na caminhada, pela graça de Deus que é derramada em cada celebração, aonde Deus se manifesta na sua e na minha história. Por isso, veja, meus irmãos, recolhendo tudo aquilo que nós vivemos esses dias, que dias maravilhosos, ganhamos até uns quilinhos a mais para contrariar os nutricionistas ou as nutricionistas, os médicos que dizem, olha o colesterol, ganhamos. Mas será que nós ganhamos também mais quilinhos de amor, de corações mais abertos, de paciência, nas trocas dos presentes e nas confraternizações que nós participamos, nós nos tornamos mais fraternos, mais presentes na vida do outro, porque dar um presente é tão fácil. Ser presente é o grande desafio. Tem presentes que você ganha que não tem significado nenhum, porque aquela pessoa faz questão de não ser presente, mesmo estando ali do seu lado. Tem gente ausente, é a cultura da ausência presente. Tem gente que está ali, mas não está ali, é a cultura da ausência. Por isso tanta carência, tanta briga. Então, será que os presentes que eu e você nós recebemos e ofertamos também nos fará pessoas mais presentes? A cultura da presença na vida do outro, para ser sinal, para ser epifania, para ser manifestação de Deus. A alegria desse tempo que enfeita nossas praças, nossas cidades, nossas casas, nosso comércio, essa alegria agora recolhida, guardada, os sinais do Natal, guardado sempre na esperança de celebrá-lo novamente como festa no final do ano, essa alegria tem que permanecer nos nossos corações, inclusive quando o mundo nos desafia a viver a tristeza, a ansiedade, o desânimo, a querer desistir de tudo, a querer ser trevas. É essa perspectiva que nós queremos pedir nesta noite, nessa celebração. Que encerrando o tempo do Natal, o Natal continue agora, em cada sorriso, encontro e desencontro, lutas e desafios, vazios e preenchimentos, celebrações que trazem a nossa história, a nossa vida, para que nós possamos então, a cada dia, experimentar esse amor de Deus. Segundo pensamento, a vida do cristão, ela é feita de caminho. Da roça onde eu fui criado, se diz que as veredas, os caminhos, se faz caminhando. É pisando o chão que nós marcamos a nossa história. Muitos querem uma religião só do transcendente, do distante, do louvor. Deus quis também descer da sua transcendência e tocar a nossa imanência, tocar a nossa história. E é tocando a história que nós fazemos o caminho. O caminho de Belém precisa ser feito todos os dias por nós. O caminho de Belém é feito assim. Depois de um dia, como vocês e eu nós vivemos, caminhamos para Belém, aonde nós vamos encontrar a luz do altar. O caminho de Belém também se faz indo ao encontro do outro, a cultura do encontro no mundo do isolamento. Cada um no meu quadrado, só o meu grupinho, só a minha panela, só os meus, só os que votam no meu partido, só os que pensam como eu. A cultura do encontro é a cultura que abre o coração para criar caminhos, pontes que ligam, não abismos que nos derrubam e que nos jogam no chão. Então o caminho de Belém tem que ser feito todos os dias por nós, porque é no caminho de Belém que nós vamos encontrar o Messias. Nós vamos experimentar aquilo que nós chamamos hoje de epifania, a manifestação de Deus. O caminho é a sua vida, o caminho é sua história, o caminho é a nossa igreja, a nossa paróquia, o caminho são as celebrações, o caminho é a sua família, o seu trabalho, é a sua luta, são as angústias de cada dia. E esse caminho deve ser feito na perspectiva do céu, na esperança de encontrar o Senhor, na esperança de perceber as manifestações de Deus na nossa vida. Quanto Deus
tem se manifestado na nossa história, quanto Deus tem se revelado, se mostrado na sua casa, no seu trabalho, na nossa saúde, no nosso psicológico, quanta manifestação. E aí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha em casa, no rádio e aqui, você tem experimentado isso? Tem percebido? Tem feito como os magos de Belém, que viram um sinal, uma estrela, uma luz diferente. Você tem visto isso? Ora, nós precisamos também criar a cultura do reconhecimento e do enxergar. A Romaria desse ano quer trazer esse convite novamente para que a gente reaprenda a enxergar as pessoas. Reaprenda a enxergar e a olhar os outros com o olhar de Deus e da misericórdia. Quem reconhece vai percebendo o agir de Deus, a epifania de Deus, a manifestação de Deus nas pequenas coisas da nossa vida, na pequena via da nossa história, no cadinho de cada dia, já nos lembrava Dom Henrique Soares. Por isso que 3 magos viram uma luz, uma estrela diferente, prescrutando os astros, encontraram a luz verdadeira. Na noite, no dia santo do Natal, nós escutamos a leitura do profeta Isaías que diz: Ele é o esplendor, carta de São Paulo, Ele é o esplendor, carta aos Hebreus, Ele é o esplendor da glória do Pai. É Ele que nós procuramos, é Ele que nós devemos buscar, é Ele que nossos olhos devem se iluminar por Ele, através da luz dEle, e tudo isso é feito no caminho. Também no caminho, o romeiro do Padre Cícero, quando vai a Juazeiro, canta que o caminho é longo, cheio de pedra e areia. No seu caminho e no meu caminho, quantas pedras, quantas areias, minha gente. No caminho dos 3 magos que procuravam a Belém, que procuravam o novo rei que acabava de nascer, eles encontraram o palácio de Herodes, o evangelho de hoje. Quantas vezes no meu e no seu caminho nós vamos encontrar os Herodes. Herodes é desorientado. Herodes é alguém atormentado. Quantos atormentados, endemoniados, diabólicos, descompassados, eu e você nós vamos encontrar no caminho da nossa vida. E precisamos estar atentos. Atentos aos sinais, porque nós precisamos ter a certeza de que nós não procuramos essas pessoas, nós não procuramos essas situações, nós não procuramos essas realidades. A grande procura do ser humano tem que ser pelo Cristo, pela luz do Cristo, pela graça do Cristo. Procuramos quem? Será que nós procuramos outras coisas, senão Ele? Eles entraram no palácio, os magos, e fizeram a pergunta a Herodes: aonde? Aonde está o rei que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes, como também Jerusalém, ficou perturbada. E a igreja zomba de Herodes, perguntando: ó Herodes, por que temes? Por que perturbas o teu coração? O rei que acaba de nascer não quer o teu reinado. Ó Herodes, o rei que acaba de nascer é diferente do teu reinado. Você é grande, ele é pequeno, é infante, é um bambino deitado numa manjedoura. Ó Herodes, por que temes o poder deste rei, já que o poder dele é diferente do teu? O poder dele é do amor, da paz. Ele é o príncipe da paz, paz dos tempos futuros, príncipe admirável, conselheiro admirável. Por que temes, Herodes? Ó Herodes, tu és grande, ele é pequeno, tu és poderoso, ele é fraco, não temas, Herodes. E Herodes perturbou-se. Jerusalém, que não soube esperar o seu Senhor. Quantas vezes nós também nos perturbamos por pouca coisa. Quantas vezes nos perturbamos por aquilo que já perturbava o coração de Herodes. O que era que perturbava o coração deste homem? Ciúmes, ganância, inveja, mentira, tramas diabólicas e o medo de perder o que não tinha
nós não temos nada, minha gente. Nós podemos até hoje, nosso Senhor, pedir contas da nossa vida. Por que tanta briga por tanta pouca coisa? Por que tantos ciúmes para nada? Não temos nada, não somos de ninguém, não pertencemos a ninguém. Solte o anjo da guarda das pessoas e não apaguem a luz um dos outros. Tem gente que segura o seu anjo da guarda, é de Herodes, é diabólico, com ciúmes, com tramas, com tantas outras coisas. Veja, no caminho, enquanto nós procuramos o Senhor, é a vida, é assim que nós procuramos. Mas os magos escutaram e não ficaram. Aonde estiver Herodes, o cristão não pode ficar. Aonde não tem a luz da estrela, veja que quando eles entraram no palácio de Herodes, a alegria e o brilho da estrela desapareceu. Por quê, minha gente? Aonde tem mentira, aonde tem ódio, aonde tem medos e ganâncias, aonde tem fofoca, aonde tem disse-me-disse, a luz do Natal se apaga, a luz da manjedoura não permanece. E o que entra? Medo e tramas. E Herodes disse: vá, descubra onde está o menino, porque eu também quero ir adorá-lo. E a igreja disse: por que mentes, Herodes? Já que ele é a verdade revelada do Pai. E nós sabemos, celebramos no dia 28 de dezembro, que Herodes, quando os magos não voltaram, Herodes, tomado de ódio e de raiva, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, do sexo masculino, a fio da espada. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada. A celebração dos santos inocentes. Quantas vezes é assim? Nós também, tomados pela raiva, pelo ódio, pela ira, acabamos matando o outro, não mais com a espada, mas com a língua, com o desprezo, com o dedo no celular, com a indiferença que machuca, que fere, que tira a luz verdadeira do Senhor. Então, meus irmãos, a segunda coisa é esta: façamos o caminho de Belém, para que nosso coração continue iluminado, para que, iluminado nosso coração, percebamos as manifestações de Deus. Percebamos também que no nosso caminho, as pedras, a areia, os problemas, as dificuldades de cada dia vão aparecer. Isso faz parte da história, faz parte da nossa caminhada, mas não desista. Os magos encontraram Herodes, mas eles não desistiram de procurar, não desistiram de insistir em Deus. O mundo fará com que você desista. O mundo deseja que logo no início desse ano o desânimo tome conta do seu e do meu coração, mas nós precisamos seguir a estrada, porque a nossa meta é sempre o Senhor, é sempre o Cristo. E eles continuaram. Veja, ao saírem do palácio de Herodes, a estrela voltou a brilhar e a alegria tomou conta do coração. Tem lugares, pessoas, amizades, situações que você não pode mais permanecer. Doa a quem doer, tem que sair e assuma todas as consequências disso. É melhor viver em paz e pobre do que passar noites de agonia com situações doídas e sofridas. Porque senão nem a luz, nem a alegria brilhará na sua vida, nem no seu coração, nem um dia. Tem decisões que precisam ser tomadas seriamente. E os magos tomaram a decisão de continuar, de insistir na procura. E quem procura, encontra. Encontraram o menino. Terceira coisa, entraram na casa, encontraram o menino com sua mãe, se ajoelharam e abriram os seus cofres. Levante a mão aqui, quem tem um cofre, por favor. Não vão levantar, sabendo como eu sou pidão, né? Quem é doido levantar, né? Só alguns corajosos, né? Ali. Mas a grande maioria, olha, feitosa, não levantou, com medo de eu pedir, né? Reformando uma igreja, Deus me livre de dizer ao padre que eu tenho cofre, né? Levanta, Lineide, né? Para ver se amanhã eu não vou buscar. Todos nós temos um cofre, o cofre do nosso coração. E aqui nós temos aquilo que é de maior valor. Os magos se ajoelharam e abriram. É a terceira coisa, a cultura da abertura
no mundo de um fechamento que nós vivemos. Quanto menos amizades, quanto menos pessoas perto de mim, melhor. Há uma cultura do fechamento, inclusive dentro da igreja, de grupinhos fechados, que não quer nem dar mais a paz a quem está ao lado. Estamos aqui celebrando em família, que custa, numa abertura de coração, dizer boa noite, Deus abençoe. Que bom que você está aqui, meu irmão. Precisamos fomentar a cultura da abertura dos corações. No mundo de fechamentos, de brigas, um ano muito problemático para nós, porque ano de política, tudo se divide e o Senhor precisa nos unir pelo um bem maior que nós precisamos pensar. Por isso, veja, filhos, abriram seus cofres e ofereceram ouro, incenso e mirra. Ouro ao Deus, ao rei que acabava de nascer, rei de todos os reis, rei da paz, rei do perdão, rei da misericórdia. Incenso ao Deus, Deus humanado. Mirra ao homem que passaria pelo sofrimento e pela morte. Pelo sofrimento e pela morte. Por isso eu quero fazer um convite, que a cada um de nós nessa Eucaristia, abramos o nosso coração e ofertemos ao menino Deus aquilo que nós temos de mais precioso. Quantas coisas boas Deus já lhe acumulou, dons, riquezas, que não é dinheiro, minha gente. Não, Deus lhe acumulou de muitas coisas boas. Por mais que alguém adoentado, descompassado como Herodes, perturbado, porque na nossa vida nós vamos encontrar uns perturbados e perturbadas para tirar a nossa paz. Quem de nós já não encontrou? Por mais que diga que você é assim, é assado, na psicologia diz transferência, tem gente que transfere para o outro aquilo que ela é, aquilo que a pessoa é. Por mais que alguém diga que você é alguma coisa que não seja, abra o cofre do seu coração e todos nós, todos, temos ouro em pó, coisas boas para ofertar. Por que nós queremos ofertar só o que não presta? Por que nós queremos ofertar só aquilo que é ruim? Maldade, ciúme, disse-me-disse, cara feia. Veja como o Senhor nos pede para fazer um caminho novo, um caminho diferente. Ano novo, começando agora. Depois, ofereça um incenso da sua oração, dizendo: eu não vou perder uma missa de domingo. Aonde eu estiver, eu não vou perder, porque é o incenso da minha oração que eu vou colocar aos pés do menino Deus. Mas também, na nossa vida, há de se usar mirra. Na tradição judaica, se leva mirra para o velório, para ungir o corpo do morto. A mirra é o sofrimento. Então, ao longo desse ano, o sofrimento vai aparecer, vai bater à sua porta de tantas formas, no psicológico, na doença, nos descompassos, não dando certo alguma coisa ou algo que possa acontecer. Ofereça o seu sofrimento. Unido a ele é sinal de salvação. Por isso que há uma antiga história bonita que foi transformado num filme, O Quarto Sábio, diz que havia um quarto mago e esse se atrasou na hora da saída, se atrasou. Os 3 magos, apressados porque viram a estrela, saíram na frente e o quarto mago se perdeu. Trazia uma caixa cheia de pérolas para entregar ao rei que acabava de nascer. E se perdeu e começou a procurar o caminho e não via mais a estrela. Tem horas que nós vamos nos perdendo também uns dos outros. Tem horas que nós vamos soltando as mãos uns dos outros e a gente se perde ao longo do caminho. Mas diz que esse mago tomou uma decisão. Na escuridão, que a estrela não mostrava mais a sua luz, ele começou a distribuir ao longo do caminho a quem encontrava, nos necessitados, as suas pérolas. 33 anos depois, ele chega e encontra o menino da manjedoura pregado na cruz, com uma pérola apenas dentro do seu cofre. E ele diz: fracassei, procurei tanto, fracassei na missão, queria entregar esse presente logo, fracassei. E diz que o homem da cruz, o mestre da Galileia, o Senhor dos mares e da história, aquele que é, que era e sempre será a luz da humanidade, disse: não fracassastes, porque tu me encontrastes em todos aqueles que no seu caminho
você foi distribuindo as suas pérolas. Então esse quarto mago somos nós. Vamos distribuindo nossas pérolas a quem tem fome, a quem precisa de um cobertor, a quem precisa de um sorriso, de um abraço, a quem precisa da sua paciência, do seu silêncio, a quem precisa da sua caridade, do seu sorriso, a quem precisa da sua mão estendida. E aí sim, viveremos as bem-aventuranças, ofereceremos o que nós temos de melhor e tomaremos o caminho certo. Ao saírem dali, avisado em sonhos, eles não voltaram para lá, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Quem encontra Jesus muda, minha gente. Por que muita gente ainda não mudou? Porque ainda não encontrou verdadeiramente o Senhor. Nós precisamos encontrar e, encontrando, mudar de caminho, mudar de vida. O que é que você precisa mudar para que esse ano seja novo? O que é que nós precisamos mudar para que a humanidade, para que Propriar, para que a sua família, para que a nossa paróquia seja novo? Quais são os novos caminhos que se abrem à sua e à minha frente? Coragem, avante, que a luz do menino Deus, que a manjedoura não seja esquecida, que o calor e a alegria do Natal permaneça todos os dias, quer na adoração ao Deus, quer na oração feita fumaça de incenso, quer no sofrimento unido ao sofrimento dele, que nos salva, que nos conduz e que nos dá a vida eterna. Coragem, avante, e os confins do universo contemplarão a salvação que vem de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.